Olá pessoal, me chamo Lialisson José de Melo Fagundes, fui orientado pelo professor José Eduardo Ferreira de Oliveira no trabalho intitulado Ampliação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk para até 2.000 pontos no software SIC Normalidade e mapeamento da probabilidade de perda de calibração de duas balanças analíticas. Então, para se realizar uma série de testes estatísticos, é necessário se verificar previamente se a amostra vai vir ou não de uma população que segue a distribuição normal, desde testes mais simples, como um desvio padrão, como testes mais complexos, como é o caso do coeficiente de Pearson. E por que o teste Shapiro-Wilk foi selecionado? Porque, dentre os demais testes, ele é o que apresenta o melhor desempenho, incluindo até em comparação com seu concorrente direto, o teste de Shapiro-França. Dentre os objetivos, o mais complexo e o primordial foi converter o algoritmo do teste Shapiro-Wilk para a linguagem de programação VBA, Visual Basic for Application, o software que a gente utiliza no laboratório, que utilizou para desenvolver esse software e que anda lado a lado com Excel. Em seguida, desenvolveu o módulo do teste Shapiro-Wilk para a SIC Normalidade versão 2.0, para amostra de tamanho até 2.000 pontos. No ASIC 1.0, o mesmo teste trabalhava de 3 a 50 pontos. Em seguida, desenvolveu uma interface gráfica amigável com o usuário e depois desenvolveu o tutorial do software em PDF e HTML para, por fim, elaborar o disco de instalação do software e disponibilizar o mesmo gratuitamente. Bem, aqui a gente pode observar o fluxograma com o passo a passo do teste Shapiro-Wilk. Primeiro formulamos as hipóteses. H0 os dados seguem a distribuição normal, H1 os dados não seguem a distribuição normal. Em seguida, estabelecemos o nível de confiabilidade entre os de 90, 95 e 99%. Ordenamos os N valores de forma crescente, calculamos a estatística de teste, W é a estatística de teste calculada, e a partir de W, P-valor. P-valor calculado, caso ele seja maior que o nível de significância, a amostra provém de população que segue a distribuição normal. Caso não, a amostra não provém de população que segue a distribuição normal e H0 é rejeitado. Bem, as fórmulas usadas, como vocês podem ver, foram essas. A primeira, para o ASIC Normalidade 1.0, ela parece um tanto mais complexa, mas se você parar para olhar a diferença usada no ASIC Normalidade 1.0 para a ASIC Normalidade 2.0, vai ser apenas o índice desse A, mesmo o B tendo uma variação, vai ser apenas no índice de somatório, caso N par ou caso N ímpar, e justamente esse índice aqui do A, do coeficiente A, se via no ASIC Normalidade 1.0 para encontrar os valores de A na tabela, certo? A tabela que eu vou mostrar agora, a seguir. Bem, essa é a tabela comentada, que varia de acordo com o número de pontos e a interação que a gente está no momento, certo? Aquela era apenas parte da tabela, a tabela que eu mostrei, e toda ela foi copiada numa planilha do Excel, para que a gente pudesse usar na programação, porque a gente trabalhava de 3 a 50 pontos, então mesmo sendo trabalhoso, não foi tanto. Mas para 2.000 pontos, não ia ser possível trabalhar com uma tabela tão grande, e ainda assim o algoritmo deu muito trabalho para traduzi-lo para o VBA, sendo composto por essas equações, certo? Onde temos o AN-1, temos algumas definições, e aqui esse M é importante dar atenção nele porque caso ele fosse usado na íntegra, seria o vetor de valores esperados de estatística normal padrão, que a gente não usou ele na íntegra porque recorreria a outra tabela que funcionaria até 400 pontos. A partir de 400 pontos, novamente precisaríamos usar outro algoritmo e ele vai se dar pelo uso do MI igual a função de distribuição normal inversa de I menos 0,375 sobre N mais 0,25, sendo esse valor ao quadrado e o somatório de cada ponto, né? Até N, certo? A partir desses parâmetros definidos, a gente já poderia calcular o epsilon, e a partir do epsilon a gente tem todos os valores de A para a fórmula do ASIC Normalidade 2.0. Mais uma vez, a gente faria o uso de
tabela para a normalidade 1.0, dessa vez para definir o valor tabelado, o W tabelado, a estatística de crítica de teste, mais uma vez é apenas parte da tabela, e ela iria variar de acordo com o número de pontos e o nível de significância escolhido. No caso, a gente usaria essa aqui, 0.01, 0.05 e 0.1, que seria 99, 95 e 90% de confiabilidade. Assim que normalidade 2.0, usaríamos esse algoritmo, essas equações, visto que a gente não vai usar tabela nenhuma. Definiríamos sigma, mi. A partir deles dois, podemos calcular z. Z é igual a ln de 1 menos w, que seria a estatística de teste calculada, menos mi sobre sigma. A partir do z, podíamos definir o p-valor. P-valor é igual a 1 menos distribuição normal de z. Chegamos à parte dos resultados. Uma dificuldade também enfrentada foi para encontrar algum software que trabalhasse com um nível de amostra tão grande. No caso, usamos aqui o teste de Ryan-Joyner, porque ele baseia-se em relações lineares, assim como o teste Shapiro-Wilk. Então, essa comparação podia ser feita. E aqui testamos uma amostra de 1.800 pontos. Como vocês podem ver, além dos valores de média, de padrão e a estatística de teste calculada, o teste de Ryan-Joyner apenas dá uma indicação que o p-valor encontra-se menor que 0,010 e ele nos dá uma reta, que seria a tendência à normalidade, e a dispersão dos dados. Como os dados são muito dispersos e o p-valor encontra-se menor que 0,010, para um nível de significância de 0,05, 95%, a amostra não provém da população que segue a distribuição normal. Isso pode ser constatado também no nosso software. No caso, o nosso software retornou o p-valor igual a zero, porque era um valor tão pequeno que não tinha como retratar ele de outra forma. Era uma potência elevada a menos 14, por exemplo. E, além disso, o teste já dá uma conclusão. Ele confirma que a amostra não provém da população que segue a distribuição normal, certo? Em seguida, testamos uma amostra de 1.500 pontos, onde, novamente, os pontos estão bem dispersos para o teste de Ryan-Joyner, e a amostra também não provém da população que segue a distribuição normal no nosso teste, no nosso software, certo? Apenas para uma amostra de 10 pontos, ambos os testes provém de a população normal, o resultado aqui provém para 95% de confiabilidade, porque o p-valor vai se encontrar maior que 0,05. Aqui a gente analisa a tendência, os pontos estão mais próximos, seguimos a linha, e aqui a estatística de teste foi maior que o W tabelado, certo? Em seguida, vamos à conclusão que o algoritmo foi aplicado de forma correta, visto que ambos os testes concordam entre si, o de Ryan-Joyner e o de Shapiro-Wilk. Esse algoritmo já está implantado no software e segue sendo testado com o intuito de eliminar qualquer erro residual. Um aspecto relevante a ser ressaltado é que, mesmo para amostras muito grandes, como foi o caso do N igual a 1.800 e N igual a 1.500, o p-valor se apresentou muito próximo a zero. E a maior dificuldade encontrada nesse trabalho, com certeza, foi a elaboração desse algoritmo, traduzir todas aquelas equações para o VBA e, enfim, trabalhar com N até 2.000 pontos, certo? As referências utilizadas por mim foram essas. Obrigado pela atenção dispensada. É isso.